Tem palmeirense que fala isso. Você acha que o Silvinho acertasse... querendo forçar uma rivalidade aí, Palmeiras e Flamengo. Se o Silvinho acertasse com o Corinthians ia ser muito pior. Então, é isso que eu ia te falar. O Silvinho fosse pro Corinthians... Após essa declaração, né? Após essa declaração, aí acho que o palmeirense teria mais razão pro odiá-lo. Pô, cara, que é o caso do Caio Paulista. Se o Caio Paulista... Mesmo ele explicando como ele explicou ontem. Se o Caio Paulista fosse pro Flamengo... não acertei com o São Paulo. E no dia seguinte ele aparece no Flamengo, o São Paulino não ia odiar tanto ele assim. Salve, salve nação, chegando mais um vídeo aqui no nosso canal e trazemos uma polêmica. Matias Vinha é traidor? Ele defendeu o Palmeiras e agora vai jogar pelo Flamengo. Essa discussão surgiu no programa Futebol 90 da ESPN Brasil. Vamos acompanhar o que os jornalistas falaram sobre este assunto. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos. Isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Palmeiras e Flamengo hoje é a grande rivalidade nacional. Virou nos últimos anos, porque são os dois times mais endinheirados, disputam os principais títulos, as diretorias vira e mexe ficam se alfinetando, né? Alguns jogadores de vez em quando dão uma provocada, o Gabigol lá, Palmeiras não tem mundial. Agora eu não entendi o que tem a ver São Paulo e Palmeiras com o Flamengo. Não, mas eu fiz uma relação, uma comparação entre Caio Paulista... Ele pediu calma, no Caio Paulista assim, pode odiar, pode odiar. E essa suposta traição tem uma traição física e tem uma traição com palavras. A diferença é uma traição física... A gente tem que aprender. Pulou o muro. Pulou o muro, exatamente. Traição física. E essa é de palavras. Jurou, fez juras de amor. Não, e convenhamos. Não fez juras de amor. Falou então, mas, por exemplo, na cabeça do Vinha, talvez e pra muita gente, o rival do Palmeiras é o Corinthians. O rival do Palmeiras é o São Paulo, não é o Flamengo. Tem palmeirense que fala isso. Você acha que o Silvinho acertasse... querendo forçar uma rivalidade aí, Palmeiras e Flamengo. Se o Silvinho acertasse com o Corinthians ia ser muito pior. Então, é isso que eu ia te falar. O Silvinho fosse pro Corinthians... Após essa declaração, né? Após essa declaração, aí acho que o palmeirense teria mais razão pro odiá-lo. Pô, cara, que é o caso do Caio Paulista. Se o Caio Paulista... Mesmo ele explicando como ele explicou ontem. Se o Caio Paulista fosse pro Flamengo... não acertei com o São Paulo. E no dia seguinte ele aparece no Flamengo, o São Paulino não ia odiar tanto ele assim. Pô, o cara Natal. O problema é o rival direto. O problema é você o rival direto, o vizinho ali, entendeu? De bairro ali, entendeu? Você trocar. Mas mesmo sem idolatria, qual a idolatria que tiveram com o Caio Paulista? Não tinha idolatria, mas assim... Mas não é um jogador... Com todo respeito ao Caio, se ele estiver assistindo ou o assessor, vocês vão entender o que eu estou dizendo. O Caio é um jogador que teve altos e baixos. É um jogador normal. Ele teve um ano normal. Não tinha tido até então na carreira. Nada, mas o mérito dele é o mérito do São Paulo. Eu não sei se a não ser que você tenha colocado, por exemplo, do jeito que você está falando com tanto... pareceu. Você tenha colocado o Caio Paulista... Né? Eu guardo ódio no coração. É o Caio Paulista. Bicho é rancoroso. É o Caio Paulista. É mais forte que eu, cara. Eu sou escorpião com acidente de escorpião, é o cara. Caio Eu guardo Paulista. ódio, rancor. Se puder evitar, bateu agora a Zorionara, né? João Bidu. Se puder evitar, é melhor. A não ser que você tenha colocado o Caio ali. Mas eu não sei se quase todos os torcedores são paulinos, por favor, quem estiver nos assistindo, tenha uma idolatria pelo o Caio Paulista. Foi, beleza. Valeu, falou. Ninguém achou que o Caio Paulista era craque, mas todos acham que traíram. Eu acho que foi uma coisa pro torcedor do São Paulo. Aí você pode me falar melhor isso. É uma coisa bem assim, teve uma situação de, que trairagem, que sacanagem. Falou, porque teve uma declaração depois do título da Copa do Brasil, que ia ficar, não sei o quê, papapá. E na calada da noite, pum, coisa mudou. Mas não é uma coisa, não sei se fica esse ranço, Bubu, porque assim, não é de novo, é um jogador normal. Não é um jogador que você olha no elenco do São Paulo assim, putz, o cara que Zé citou o exemplo dele, cara incrível, o Zé da Fiel, e né? tal, não sei o que exatamente. Cara, é diferente. Era mesmo, se o Zé saísse do Corinthians e fosse pro Palmeiras, ia ser uma desgraça, não é verdade? Tinha a menor condição de fazer um troço desse. Agora, tem exemplos históricos de gente que transitou entre clubes rivais e é ídolo nos dois, ou nos três. Vou dar um grande exemplo. Pô, o Romário, cacete. Sim. Vasco e Flamengo, pra dizer o mínimo. O Romário ainda teve uma passagem no Fluminense. O Edmundo jogou no Corinthians, no Palmeiras, no Vasco e no Flamengo. E ele é ídolo de dois só, né? Palmeiras e Vasco. O Danilo não é ídolo do Corinthians e de São Paulo, por exemplo? Tudo bem que... Só que, por exemplo, o Danilo, ele tá na história de São Paulo e Corinthians. Mas o Danilo, ele se corintianizou. Assim... Tanto que hoje mas não tem rusga, não tem mágoa. Mas tem rusga? Não tem rusga do Danilo? Não, mas o que eu entendo? Por exemplo, assim, quando teve a despedida do Rogério,
todo mundo que foi campeão do mundo em 2005 foi. O Danilo foi o único que não Porque foi. ele era funcionário do Corinthians. Então, é o que ia eu imagino pegar meio hoje. mal, né? O Danilo, então, hoje ele ainda é funcionário do Corinthians. Mas você guardou quanta coisa está guardada aí? Se eu jogar tudo que você quiser, você não vai ter programa. Você começou bem. Flamengo e Palmeiras. Ele já tá levando o rancor que ele tem do Danilo. Não é rancor. Tem muita coisa guardada ali, bicho. Nossa, Não, com o Danilo não tem rancor, mas assim, você consegue entender. Você tá tirando um negócio dele Há mais de uma década, o Danilo só faz declarações, posicionamentos positivos do Corinthians e do São Paulo. Ou ele não fala nada, ou às vezes deixa entender, ou às vezes deixa entender assim que eu sou Corinthians, não sou São Paulo. Mas tem respeito pelo São Paulo. Ele tem respeito, louco. O cara foi campeão da Libertadores do Mundo pelo São Paulo. O São Paulo colocou ele na vitrine nacional, aliás, depois internacional também e tal. Mas assim, hoje eu entendo. Ele é funcionário do Corinthians. Ele foi campeão da Copinha agora, tal. Exato. Ele não podia ir E no meio da festa na lá... despedida do Rogério, o Morumbi lotado, São Paulino, o Danilo, ele tem contrato com o Corinthians, ele vai lá, tal. Então assim, ele por conta, acho que de contrato, de profissionalismo, ele não pode ficar falando bem do São Paulo. Ah, que saudade, igual São Paulo, meus amigos do São Paulo. Ele posar com o Rogério Ceni, acho que pra ele no Corinthians não é uma coisa que pega Mas bem. ele mesmo veio no Resenha ESPN aqui com a gente e trata da parte da carreira no São Paulo com naturalidade. E o caso do Danilo parece com Claro. você, porque o Danilo, pelo que consta, ele ia voltar pro São Paulo. Quando ele voltou pro Brasil, ele tinha estava mais ou menos azeitado e a diretoria de São Paulo na época não fez um esforço muito grande. Né? Então ficou nessa daí. Aí, tá bom, então queria voltar pro São Paulo, minha preferência era voltar pro São Paulo. Não tem. O Corinthians tá me querendo. O Ronaldinho Gaúcho teve um problema sério com a torcida do Grêmio. E aí, do Grêmio e tal. E quando foi pra voltar pro Brasil, teve aquela competição, aquela coisa e tal. Grêmio, Flamengo, Palmeiras, pra onde vai, o Assis, né? Deitando e rolando, irmão. Mas aí não tem rivalidade. Então, era Flamengo, Grêmio... Então, não, mas a torcida do Grêmio ficou pé da vida. Tanto é que quando teve o Mundial Barcelona Internacional... A história do torcedor do Grêmio era a seguinte, só vamos perdoar o Ronaldinho se ele meter um gol contra o Inter, aí o Barcelona for campeão, o que não aconteceu. Não, por exemplo, o Luiz Fabiano, que é nosso companheiro aqui, o Luiz Fabiano revelou esses dias, né? Ele teve proposta do Corinthians pra ganhar mais de 3 vezes o que ele ganhava no São Paulo. O Corinthians ficou boa parte da carreira do Luiz Fabiano, sempre tem essa coisa, o Luiz Fabiano tem a cara do Corinthians. Todo que era diretor... Ele sabe disso. Contratava... Não, quero contratar... Não tinha. Pra muita gente tem, né? Mas ele fala, a cara dele é o São Paulo, ele defende o São Paulo com unhas e dentes. E ele teve várias chances pra jogar no Corinthians pra ganhar mais de 3 vezes que o São Paulo. Ele voltou pro São Paulo, numa fase de baixa, a década passada o Corinthians ganhava tudo, ele preferiu jogar no São Paulo. Mas são opções profissionais. Aí vamos voltar ao foco. Matias Vinha, o Zé trouxe, ele é profissional. O Palmeiras procurou ele pra retornar ao Palmeiras? Não. Então ele tá certo e agiu muito bem ao voltar atrás e falar, olha, eu falei o que tinha que ouvir. Né? O que queriam ouvir. Acho que a melhor comparação nesse caso, em todo esse debate que a gente está tendo, não é o Caio Paulista, pode ser o Paulo Guerreiro. Porque às vezes também... Porque é o Flamengo, é um cara que falou exatamente a mesma frase que o Vinha lá atrás, só que ele não teve pulso de falar o que o Vinha falou agora. O Guerreiro fez os 2 gols do Mundial do Corinthians. Sim. Certo? Fez o gol da semifinal, o gol da final. Corinthians campeão mundial com os gols do Guerreiro. Ele, foi artilheiro do Corinthians e tal, importante em outros campeonatos, ele alçou o status de ídolo. Sim. Então é isso aí, galera. Vamos comentar sobre este assunto, né, que vem gerando polêmica nas redes sociais. Primeiro vamos entender a situação. Matias Vinha defendeu o Palmeiras alguns anos atrás, foi destaque, né, e criou uma identidade com o clube paulista. Né? Saiu para defender a Roma, depois foi emprestado e agora está de volta ao Flamengo. Matias Vinha, quando era jogador do Palmeiras, ele falou que no Brasil só vestiria a camisa do clube paulista. Só que os anos se passaram e ele, na entrevista de apresentação do Flamengo, afirmou que naquele momento falou o que muitos queriam ouvir. Todos nós já sabemos que jogador de futebol veste qualquer camisa de clube, né? Seja ela rival ou não. Isso mostra que o jogador ele é profissional. Ele tem que respeitar, né, e defender o seu clube quando estiver jogando naquela instituição. Foi o que Matias Vinha fez. Quando ele era jogador do Palmeiras, ele honrou a camisa do Palmeiras, conquistou títulos e foi eleito o melhor lateral daquela ocasião. E agora, muitos torcedores do Palmeiras estão querendo crucificá-lo porque o jogador veio vestir a camisa do Flamengo. Tem que levar em consideração também
e o Palmeiras em nenhum momento procurou o jogador para negociar a sua volta. E o Flamengo, como estava precisando de um jogador para a posição, né, Felipe Luiz se aposentou, o Flamengo foi lá e contratou Matias Vina junto à Roma da Itália, né? Ele estava emprestado ao Sassuolo, mas a Roma quem detinha os seus direitos econômicos. E agora está virando polêmica, né, essa vinda de Matias Vina para o Flamengo. Penso eu que ele não fez nada de errado, pelo contrário, ele aproveitou a oportunidade de vestir a camisa de um dos maiores clubes da América do Sul e do mundo. O Flamengo hoje está em um patamar financeiro que praticamente quase todos os jogadores brasileiros no mundo têm interesse de jogar. É claro, aqueles jogadores europeus que ganham milhões e milhões, dificilmente vai vestir a camisa do Flamengo por amor ou até mesmo porque gosta do time, né? Eles querem dinheiro. Hoje o futebol é movido por dinheiro. Mas quando se fala em volta ao futebol brasileiro, com certeza qualquer jogador pensa primeiro no Flamengo, porque além de ser uma equipe gigante, o Flamengo hoje é uma equipe que paga em dia, sua situação financeira está controlada, é uma equipe que está arrecadando mais de R$1 bilhão praticamente há 3 temporadas seguidas. Então é impossível um jogador não pensar em vestir a camisa do Flamengo. Não tem isso de ser traidor, né? Matias Vina honrou a camisa do Palmeiras quando jogou naquela ocasião pelo Clube Paulista e agora vai defender as cores do Flamengo. É lógico que o torcedor palmeirense fica um pouco chateado porque queria ver o jogador com a camisa do Palmeiras, pois ele jogou muita bola naquela ocasião, e é um excelente reforço. O Flamengo trouxe um excelente lateral esquerdo. Assim como o Ayrton Lucas, Matias Vina chega para brigar diretamente por posição com o nosso lateral esquerdo titular. Vai ser uma disputa e tanto. Com certeza Tite terá uma dor de cabeça aí para saber quem vai colocar no time titular. Hoje Ayrton Lucas começa jogando de titular, mas Matias Vina com certeza terá a sua primeira oportunidade com a camisa do Flamengo no segundo tempo, né? Ou seja, será a sua estreia, né, pelo nosso Mengão. E aí, nação rubro-negra, para vocês, Matias Vina é traidor? Sim ou não? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.